Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias lá em Gênesis. Nós vamos ler um versículo só para fazer a referência, mas os irmãos se lembram de José, a história de José. Nós queremos pegar algumas características na vida de José e aprendermos com elas nessa noite. Gênesis capítulo número 50 e verso 20. O número grandão é o 50 e o número pequenininho é o 20. Gênesis é fácil de encontrar, é o último livro da Bíblia, amém, irmãos? Amém nada, é o primeiro. Presta atenção no que eu estou falando. É o último livro? Amém, amém. Falar que vocês vão cair no poço, vocês falam amém também, né? Aí tem um irmão que falou, pastor, a gente confia no senhor, né? Se o senhor está fazendo maldade, a maldade é sua, não é nossa, né? Amém. Só para os irmãos despertarem aí da feijoada que comeram no almoço. Gênesis capítulo número 50, verso 20, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou o mal em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Amém e amém. Aqui nós estamos diante de um texto de José, já depois de transcorrido toda uma história, uma vida, que os irmãos se lembram. Ele era um jovem sonhador, que tinha uma promessa de Deus na vida dele, mas por conta de vários fatores, ele sofreu bastante, foi vendido pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, na casa de Potifar, foi novamente exposto ao perigo por conta de uma mentira de uma mulher, foi levado à prisão, e dentro da prisão sofreu, mas ali dentro aprendeu, cresceu, e o Senhor proporcionou oportunidades a fim de que ele chegasse a trabalhar com o faraó, o homem mais poderoso da nação, mais poderosa da sua época. E aquele menino vendido como escravo, aquele menino que foi jogado na prisão, agora se torna o segundo homem mais poderoso da terra, do tempo em que ele viveu. Como que foi esse percurso? Quais foram as fases que ele passou ali? E é claro, todos nós sabemos que foi Deus que o levou naquele lugar. Mas Deus não leva ninguém a lugar nenhum se não for por meio de um processo que faz com que pisemos no chão e atravessemos etapas da nossa vida, etapas de aprendizado, de crescimento e de desenvolvimento. Vamos dizer que José se tornou um grande líder. Vamos usar essa palavra líder, porque está sendo muito utilizada, né? Muitos cursos sobre liderança. E é interessante que liderança é uma capacidade de Deus na nossa vida que pode ser treinada, mas que todos nós devemos desenvolver. Tem algumas pessoas que falam assim: pastor, eu não sou líder de nada, então essa mensagem não é para mim. Se engane você. Nós começamos a ser primeiramente líder de nós mesmos, líder dos nossos pensamentos, líder das nossas escolhas. Precisamos liderar o processo de escolher o que vamos fazer, quais decisões tomar, para que caminho ir, como lidar com os filhos, como lidar com o casamento. Todos os dias temos demandas no nosso próprio coração, nas nossas emoções e no nosso intelecto, que nós precisamos aprender a administrar essas coisas. Então, como é que nós poderemos administrar bem a nossa família, se nós, muitas vezes, não conseguimos administrar o nosso próprio coração, as nossas próprias escolhas, os nossos próprios sentimentos? Como é que nós desejamos e ansiamos liderar uma empresa, liderar uma igreja, liderar alguma coisa maior, sendo que nós não conseguimos dominar nós mesmos? Tiago diz, na sua carta, que aquele que consegue dominar a sua língua, a sua fala,
ele é poderoso, ele consegue governar todo o seu corpo e toda a sua vida. O que Tiago está dizendo, que nós precisamos primeiramente aprender a liderar as nossas próprias emoções. Depois começamos a estender essa capacidade e aprendermos a lidar e a gestar a nossa casa, os sentimentos, as coisas da nossa casa, os relacionamentos, não é? O apóstolo Paulo diz assim, aqueles que pretendem ser líderes de igrejas: olha, antes de você liderar a igreja de Cristo, que seja primeiro um líder bom na sua casa. O apóstolo Paulo diz que se você não estiver preparado para liderar a sua casa, você ainda não está preparado para liderar a igreja de Deus. E muitas vezes nós queremos tantas coisas, e nos dias que nós vivemos hoje, por conta do avanço da tecnologia, nós achamos que nós, como seres humanos, devemos nos desenvolver igual. Não, deixa o desenvolvimento rápido para as máquinas. Nós somos seres humanos e precisamos de tempo, precisamos de colocar a nossa vida nas mãos de Deus e enfrentar um processo de crescimento, e isso às vezes dura anos, de amadurecimento e de entendimento, para que as nossas vidas sejam uma grande bênção. Irmãos, e nós vivemos um tempo em que o Espírito do Senhor, ele tem trabalhado no sentido de formar dentro da sua igreja homens e mulheres capacitados. O Espírito Santo do Senhor tem trabalhado no sentido de nos dar essa expertise, essa capacidade de gerenciar, de liderar as nossas próprias coisas e também liderar as coisas do reino de Deus. Os irmãos sabem que a graça de Deus, ela é multiforme e ela se apresenta de várias formas, de várias maneiras, dentro da necessidade de cada tempo. Alguns anos atrás nós víamos que as igrejas buscavam o Senhor, buscavam o Espírito Santo e ficavam cheios do poder, aleluia, e não que isso não seja necessário hoje, mas, irmãos, o tempo que se avizinha, o tempo que já vivemos, não adiantará mais ficarmos dentro das igrejas, cheios do reteté, cheios de fogo no pé, fogo na venta, cheio do Espírito Santo, falando línguas, interpretando, virando piroleta, se nós não tivermos a capacidade de Deus de gerenciar as coisas, de termos uma capacidade de liderança, uma capacidade de liderar as nossas próprias mentes, os nossos próprios filhos, a nossa casa, as nossas finanças, os nossos negócios, porque Deus, ele quer entregar a cada um de nós bênçãos, a fim de que o reino dele seja estabelecido na terra através de cada um de nós. E se ficarmos apenas nos montes ou dentro das igrejas, no reteté, enquanto isso, os ímpios estão enviando os seus filhos para as universidades, se transformando em homens poderosos, em políticos, em juízes, em promotores, e muitas vezes nós dentro da igreja, somente com o reteté. É um novo tempo que Deus nos chama, e chama a igreja, para buscarmos da parte dele capacitação espiritual, para vivermos um novo tempo de Deus na nossa vida, na nossa história, e nos levar a conquistar almas para o reino de Deus de uma forma mais vibrante, de uma forma com o pé mais no chão, de uma forma a conquistar as coisas que Deus tem a entregar nas nossas mãos. A minha oração é que o Senhor dê a capacidade que deu a José, mas sobretudo dê a paciência a cada um de nós, para também atravessarmos as fases e o processo pelo qual José também passou, e sair lá na frente um homem e uma mulher preparado, líder de si mesmo, líder das coisas que estão ao seu redor, a fim de que seja uma bênção. Nos dias em que nós vivemos hoje, não há outra forma de sermos abençoados, de sermos homens e mulheres prósperas nesse mundo, se não for por um amadurecimento e um crescimento espiritual na área da liderança, na área de liderar emoções e liderar pessoas. E não nos esquecemos, então, de que nós somos seres humanos, e o Senhor, ele vai formando o nosso coração
porque nós não somos máquina. E cada um de nós temos um tempo, cada um de nós temos uma forma de reagir às coisas que Deus coloca diante de nós. Mas uma coisa é certa, e eu vos chamo a atenção como pastor: irmãos, não deixe de crescer, busque ao Senhor no sentido de crescimento. Senhor, me ajude a crescer espiritualmente, me ajude a desenvolver, me ajude a ver a vida com os seus olhos, me ajude, Senhor, a desenvolver dentro de mim essa visão de liderança, essa visão de alguém que vive com um propósito estabelecido, de que tem um alvo a ser alcançado e não vive nesse mundo como a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. O Senhor tem colocado cada um de nós em situações para que nós venhamos a crescer. Se você talvez nessa semana orou assim: Deus, por que eu estou passando por isso? Então o Senhor vem hoje, através do vosso pastor, dizer: filho, filha, eu estou deixando você passar por isso para que você cresça, para que você amadureça, para que você se transforme em uma pessoa melhor. A liderança, ela se desenvolve diariamente, não é apenas num dia, não é num curso, não é num treinamento que você faz e a gente manda você para lá em um seminário, você passa uma semana lá e volta aqui: nossa, agora eu sou líder. Não é assim que funciona, não é assim que se dá as coisas. Quando olhamos para a vida de José, nós aprendemos que Deus nos coloca dentro de um processo. José, na sua juventude, ele não sabia como lidar habilmente com as pessoas, sobretudo com seus irmãos. Faltava-lhe experiência, faltava sabedoria, faltava humildade, faltava coisas no seu coração que poderia levar a ele a uma vida vitoriosa, e ele alcançou e aprendeu isso no decurso da sua vida, e no decurso de uma vida com muitas lutas, com traições, traídos pelos próprios irmãos, vendido como escravo. Um homem que passou por tantas dificuldades, sempre fazendo o que era certo, sempre fazendo o que era justo, sempre temendo ao Senhor, e ainda assim sendo submetido a situações tão difíceis. E a primeira coisa que nós aprendemos de José é que no meio das situações adversas da sua vida, ele não se entregou à amargura. Ele não entregou a sua alma à amargura. Quantas pessoas, por conta de processos difíceis que passam no decorrer da vida, entregam as suas próprias almas à amargura. E a Bíblia diz que a amargura, ela tem raízes. Ela entra dentro do coração e depois para tirar é muito difícil. Mas que o Senhor venha nos abençoar e nos dar a capacidade que deu a José de não nos amargurarmos diante das situações adversas da vida. Irmãos, a vida é um desafio para todos nós. Todos nós, sobretudo aqueles que têm um projeto de Deus, aqueles que querem alcançar algo mais relevante na vida, o Senhor vai expor você a situações para que você venha crescer. No meio das dificuldades, quando a gente consegue enxergar o propósito de Deus naquela adversidade, que aquela adversidade é para nos fazer crescer, é para nos expor a situações para que a gente venha a crescer, a se desenvolver, então nós temos a capacidade de nos elevarmos daquela situação, olharmos as circunstâncias com os olhos de Deus, e somos capazes inclusive de fazer o que o apóstolo Paulo fez, no meio de uma madrugada, em uma cadeia escura, com o seu pé amarrado em uma corrente, ele levantou um hino de adoração ao Senhor, porque ele sabia que ele estava dentro de um processo de Deus para a grandeza do reino do Senhor. De forma simples, eu queria trazer aqui para os irmãos, dividido em 4 fases, que talvez possa se identificar com algum de nós, e de repente nós podemos nos identificar com alguma fase, sabermos a fase que estamos em questão de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, e também José, nós achamos essas fases aqui na vida de José. Nós não vamos exatamente ler os textos da Bíblia para que não seja demorado, mas nós achamos perfeitamente essas fases na história da vida de José. E a primeira fase que José passou
era a fase que ele não sabia que ele não sabia. Não sei que eu não sei. Eu vou explicar. É a mais pura expressão da ignorância juvenil. Mas essa ignorância juvenil, se nós não tomarmos cuidado, ela nos acompanha. E há muitas pessoas já com boa idade, 30, 40 anos, e ainda estão nessa fase. E nós precisamos passar dessa fase. O que é essa fase? E nós vemos na vida de José. Ele não sabia que ele ainda era incapacitado. Ele não sabia que ele não sabia muitas coisas. Ele não tinha noção da falta de experiência que ele tinha. Porque se ele tivesse, talvez ele não procederia da forma como ele procedeu. Então, a parte mais verde do nosso desenvolvimento é quando nós somos bem insensatos. Lá no livro de Provérbios chama essa pessoa de insensata. Ela é uma pessoa nécio. Não é o seu nécio, não. Tem gente que chama nécio. Nécio no sentido de não ter experiência de vida. Não saber que não sabe. Se expõe, critica, fala, entra em brigas, entra em situações sem precisar, sem necessidade. E ainda sofre com aquilo e não sabe por que está sofrendo. Mas é porque é nécio, é porque é menino, é porque não sabe que ele não sabe muitas coisas. Quer entrar em disputa com pessoas mais experientes, com pessoas mais vividas, e com certeza se dará mal, e não sabe por quê. José, e a Bíblia mostra que quando ele era muito jovem, aos 16 anos de idade, a Bíblia faz questão de dizer a idade dele, quando ele sonhou e teve sonhos lindos da parte de Deus. Lembra os sonhos que ele teve? Ele sonhava que os feixes, né, de trigo se curvavam diante do feixe menor, a lua e as estrelas se curvavam diante de uma estrela menor, que era ele, e ele não teve a sabedoria, ele não teve a capacidade de guardar isso no seu coração, e contou para os seus irmãos, e a Bíblia diz que os seus irmãos já o odiavam. E eu vou dizer alguma coisa que é muito delicada, mas eu vou dizer de forma delicada. Existem pessoas próximas de você, dentro do seu convívio, até com alguma relação consanguínea, que não gostam de você. E é por isso que nós precisamos vigiar o que falamos, como nos procedemos. E tem muitas pessoas que desavisadas, vai toda contentinha contar os seus sonhos, e acaba se expondo e criando dificuldades muito grandes ao redor. Isso foi o papel de José quando ele fez isso. Ele era nécio, ele era menino, ele era inexperiente, ele não sabia que ele não sabia muitas coisas, e ele fazia aquelas coisas com convicção, se achando, olha, eu sonhei que o sol e a estrela, e estava dizendo do pai, da mãe e dos irmãos que se curvavam por ele. Imagina os irmãos que já não gostavam dele, ouvindo ele dizer que todos eles se curvariam diante dele. Ele criou ali uma inimizade, ele criou ali uma briga talvez desnecessária. Se ele tivesse a capacidade, talvez, de contar esse sonho apenas para o seu pai, apenas para a sua mãe. E muitas vezes nós nos metemos em situações porque somos crianças. Não sabemos lidar com as emoções de forma madura, de forma inteligente e com sabedoria. As relações humanas é o grande segredo da vida. O provérbio diz assim: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde seu coração.
Guarde as coisas que estão no seu coração. Guarde. Dentro de um cofre. Você não precisa dizer tudo o que você sente. Você não precisa dizer todos os seus sonhos. Você não precisa se expor. Isso não é mentira. Isso não é ser mentiroso. Não, é ser sábio. José tinha uma grande chamada de Deus para a vida dele, mas ele expôs. A nossa trajetória, ela começa, todos nós, porque todos nós já fomos crianças, adolescentes e jovens. E ninguém nasceu sabendo. Alguns talvez aprenderam mais rápido, porque foram expostos a situações que precisou aprender mais rápido. Outros não. Mas todo tempo é tempo de nós crescermos. E o Senhor nos chama, me chama, te chama para um tempo de desenvolvimento. A primeira fase aqui é aquele que, quando começa, e nessa fase que ele não sabe que não sabe. Ele acha que está tudo certo, ele acha que ele é o cara. Ele é o cara que todo mundo vai se ajoelhar para ele. E sai contando isso para todo mundo. Se ele soubesse os perigos da vida, se ele soubesse as problemáticas das relações humanas, se ele tivesse sabedoria, ele não faria o que ele fez. Cada um de nós passamos por tempos assim. Quantos conflitos, quantas dificuldades nós criamos para nós mesmos por conta de termos agido de forma nécia. Cada um começa em um estado de ignorância. E foi lá que José começou. Ele não compreendia a dinâmica da sua família. Ele não tinha uma leitura da sua família. Irmãos, cada um de nós temos uma família e cada família tem uma dinâmica. Tem uma coisa, uma forma que as coisas acontecem. E nós precisamos ter a sobriedade de entender a mecânica da nossa família. E nos comportarmos de maneira inteligente. Sóbria. Sopesando o que dizer. Tem coisas que você pode dizer para um e não pode dizer para o outro. Isso não significa que você é ruim, que você é mau. É uma questão de... Nós devemos... Quem tem mais de um filho sabe disso. Tem coisas que você pode dizer para um filho, mas não pode dizer para o outro. Tem filhos diferentes, genros diferentes, noras diferentes, filhos, namorado dos filhos. É uma dinâmica, é uma máquina. As coisas elas não acontecem por acaso. E muitas vezes nós não nos apercebemos disso e lidamos como se todos fossem igual. Igual um jovem pregador, irmã Dora, chegou para o pastor dele e falou assim: pastor, nossa, eu fico tão incomodado quando eu vou pregar, as pessoas ficam olhando para mim e eu me perco. E o pastor falou para ele: olha, você vai então num lugar assim aberto, onde tem muitas árvores assim, e você prega para as árvores, você treina. Aí depois você chega na igreja e imagine que todo mundo é árvore. Aí ele fez isso. Ele foi lá numa plantação de eucalipto, mas os eucaliptos estavam tudo cortados, só com os toquinhos. Ele treinou, pregou. Depois ele chegou na igreja: irmão, faz de conta que vocês é tudo toco, viu? Fica me escutando aqui, mas faz de conta que vocês é tudo toco. Falei essa história só para vocês relaxar um pouco. Tinha irmão aqui que estava falando assim: nossa, será que aquele lá é ruim? Calma, irmão. É uma questão de sobriedade, uma questão de maturidade cristã. Todas as pessoas da sua família não são tocos, são diferentes. Eles reagem diferentes às situações. Você não pode lidar com todos da mesma forma. Não pode. Você precisa ter essa sabedoria. Você precisa saber disso. Ele não compreendia a dinâmica da sua família. Também não podia imaginar como os seus irmãos reagiriam quando descreveu o seu sonho. Ou talvez nem se importariam com isso. Ele achou que era uma coisa boba. Eu vou dizer aqui que um sonho que eu tenho, ninguém vai ligar. Como ele era bobinho. Estava plantando no coração dos irmãos mais ódio contra ele. As escrituras dizem que os seus irmãos o odiavam. Quando descreveu o seu sonho, eles o odiaram ainda mais. José fez e disse coisas sem compreender as questões interpessoais ali envolvidas. A sua ignorância lhe custou mais do que 2 décadas de alienação da sua família. Não espere bom senso de todos. Não espere que todos terão
a mesma predisposição que você tem de perdoar, a mesma disposição que você tem de lidar com as circunstâncias difíceis. Nem todos irão perdoar como você perdoa, nem todos irão sopesar as coisas como você sopesa. As pessoas são diferentes e você precisa saber disso. Não é assim apenas na sua casa, é assim na igreja, é assim na sociedade, é assim no mundo, é assim na empresa que você trabalha. Você precisa saber disso e se desenvolver e crescer. A primeira fase é que José não sabia que ele não sabia essas coisas. A segunda fase é que ele passou a saber que ele não sabia. E já é uma fase muito boa. Você parar e ser humilde. É a fase da humildade. Muitas vezes essa fase só vem na nossa vida depois que a gente dá muita pancada na parede. Depois de muitos erros, depois de muitas coisas acontecendo, às vezes a gente para pensar e fala, por que está acontecendo isso? Aí a gente começa a perceber que a gente não sabia algumas coisas. A gente não sabia algumas regras da vida, alguns segredos da vida, alguns ensinamentos da vida. E a maioria deles, se não todos eles, estavam aqui, mas nós não nos atentamos a cuidar desses princípios para aplicar na nossa vida. Ficamos procurando os versículos da Bíblia, os mais bonitinhos, ficamos procurando aqueles que falam, coisas interessantes, e nos esquecemos que os princípios da palavra de Deus nos formam para uma vida vitoriosa. Mas no decorrer da vida nós vamos percebendo algumas coisas, e pelo menos a gente não sabe tudo, mas pelo menos a gente se atenta. Puxa, tem muita coisa que eu preciso ainda aprender. Tem muita coisa que eu preciso aprender. A segunda fase é a fase de que a gente começa a saber que a gente não sabe tudo. E quanto custa para isso chegar? Se a gente pudesse colocar isso dentro da cabeça dos jovens, mas eles não conseguem. Eles vão ter que tropeçar, eles vão ter que bater a cabeça, eles vão passar por isso. Uns de uma forma, outros de outra, mas todos nós também passamos por isso. E se não passou, vai passar. Faz parte do processo da vida. E Deus não nos tira, irmãos, para nos levar em um lugar de autoridade, um lugar de bênção, um lugar de vitória, um lugar de proeminência. Deus, Ele não vai colocar você lá despreparado. No reino de Deus, nada chega lá de qualquer forma, igual como sempre. Precisa haver um crescimento, é um princípio do reino de Deus. Jesus diz assim, o reino de Deus é semelhante a uma pequena semente que plantada, ela germina e cresce. Tem gente que é sementinha plantada, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até germinou, mas está pequenininho assim, saindo um brotinho, já quer ser gerente, já quer ser grande, já quer ser, não é pastor não, é bispo, quer ser apóstolo. Você é um brotinho ainda, precisa se desenvolver, criar tronco, raízes, musculatura, dar frutos, e aí você começa então a exercer liderança. É um tempo de crescimento. Esses dias eu ouvi uma frase num livro interessantíssimo, que quando a gente cai, há muito barulho, né? Você já ouviu uma árvore caindo? Bum! Mas quando a gente está crescendo, não tem barulho nenhum. Você já ouviu? Você está na sua casa, nossa, esse barulho está me incomodando. O que é? Nossa, esse barulho dessa árvore aqui do lado que está crescendo. Você não escuta a árvore crescer. Ela cresce em silêncio. As suas raízes entram para dentro da terra, ninguém as vê. A gente só vai perceber quando ela é uma grande árvore. Nossa, que árvore enorme. Quantos frutos ela dá. Que sombra ela faz. Não fez barulho para crescer. E o crescimento também se dá no anonimato, se dá no silêncio, se dá no dia a dia, vencendo as circunstâncias e as tribulações da vida, vencendo as tempestades, as chuvas, as grandes as pestes, mas resistindo sem ter amargura no coração. Então a gente começa a perceber que a gente não sabe tudo e que a gente precisa crescer. E normalmente nessa época a gente começa a rever conceitos e começa a falar assim, puxa, eu critiquei tal pessoa, mas eu critiquei errado, porque eu não sabia
como era difícil. Não é assim, às vezes a gente fica pensando, puxa, a minha mãe, eu sempre critiquei ela, mas não é fácil ser mãe mesmo. Não é? Eu, não em relação à crítica, porque eu nunca fui cri-cri, nunca fui. Mas a gente, às vezes, quando eu era seminarista, normalmente seminarista fica olhando o pastor e fala assim, nossa, eu faria tudo diferente. Se eu fosse pastor dessa igreja aqui, enchia. Nossa, eu já fazia um movimento aqui. A gente fica achando que o pastor que está lá é desavisado, é um bobo, e na verdade não é. As coisas não funcionam assim, tão fácil. E depois de algum tempo a gente começa a aprender. Imagine, é claro que nós conseguiríamos, se fizesse algum movimento aí, trazer mais pessoas para a igreja, mas de repente estaríamos trazendo pessoas em um momento desapropriado. Ao invés de engrandecer o reino de Deus, iríamos criar problemas para as famílias que já estão aqui, porque chegariam aqui famílias que não estariam maduras, talvez a igreja não está madura para receber uma grande quantidade de pessoas. Enfim, existe pormenor, existem coisas que enquanto nós não estamos na liderança, nós não sabemos. Mas o crescimento se dá aos poucos. Quantas igrejas, aqui mesmo, lembra aí da sua cabeça, aqui na nossa cidade, que fez assim, bum! E na mesma velocidade, até mais rápido, fez assim, E às vezes fica mau testemunho por muitos anos para frente. Então nós precisamos saber, as coisas não acontecem assim. E no nosso crescimento, segunda fase de José, e na nossa fase também, a gente começa a aprender que a gente não sabe muitas coisas. E isso já é um grande passo de maturidade. Eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso buscar experiência. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há saber, há conhecimento, há sabedoria. E a gente começa a buscar nas pessoas, por meio dos livros, por meio de pessoas mesmo, na experiência, a gente começa a abrir os olhos para coisas novas. Não sabemos tudo. Mas infeliz é aquele que permanece na sua ignorância por toda a sua vida. E está assim de gente assim. Sabe tudo. Tem gente que sabe tudo. Será que eu já sei? Nós não sabemos tudo. Nós não compreendemos tudo. E é um grande passo de maturidade a gente chegar nesse processo. Foi necessário um incidente na vida de José para ele obter essa atenção. Para colocá-lo no trilho da mudança, do crescimento, da busca. Confinado à escravidão lá no Egito, ele começou a aprender as coisas que ele não sabia e que ele precisava saber. Chegou a compreender que a liderança é difícil e traz consigo grande peso de responsabilidade. Eu quero ser líder. Líder dos líderes. Uma vez, eu e com a Cátia estávamos aconselhando um jovem, e ele falou assim, não, pastor, eu não quero ser apenas líder. Eu quero ser líder dos líderes. Eu falei, meu Deus do céu, calma. Calma. Você não paga nem o café da manhã que você come ainda. Calma. Quero ser líder dos líderes. Ao longo dos anos, José foi traído, aprendeu duras lições sobre a natureza humana, sobre os relacionamentos, sobre a responsabilidade de liderar. O processo todo moldou o seu caráter, deu a ele paciência, deu a ele humildade. Mais tarde, reconheceu que Deus foi a fonte da bênção da sua vida. Duas lições nesse processo é a humildade e a paciência. Humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo. E paciência para passar nos processos que Deus vai nos colocando e saindo ali na frente. Não é? Nós não somos máquinas. As máquinas desenvolvem rápido, nós não. Nós precisamos de um processo e precisamos aprender com ele. Né? Como dizia Charlie Chaplin, vós não sois máquinas. Ele viveu num processo da grande revolução industrial. E ele dizia, vós não sois máquinas, vós sois homens. E essa frase do grande Charlie Chaplin ainda deve vigir nos dias de hoje. Nós não somos máquinas, nós somos homens, humanos, que precisamos de tempo, de modelagem, de passar por processos difíceis e irmos crescendo. Não nos entregarmos à amargura, não nos imergirmos em nós mesmos e ficarmos ali, nossa, eu sou tão pequenininho, eu sou feio, nossa, eu nasci numa cidade pequenininha, numa família pequenininha, nossa, ninguém gosta de mim, não vai dar nada para mim. Não. Levanta. Eu tenho coisas a aprender na vida. Deus ainda não me colocou em um lugar melhor, porque eu preciso aprender algumas lições.
Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Eu sou humilde, Senhor, para aprender. Me perdoe pela minha presunção, pela minha arrogância. Eu sou um brotinho ainda e já queria ser gerente. Senhor, me faça crescer. Regue os meus pés com a sua palavra. Senhor, me dê vitaminas espirituais para que eu possa crescer, me desenvolver na minha liderança. Terceira fase, e agora já estou indo para o final. Sei e cresço, e as coisas começam a aparecer. Bom, eu sabia, fui atrás de crescimento, hoje estou crescendo, sei muitas coisas, e as coisas já começam agora a aparecer na minha vida. Os resultados do meu trabalho, que às vezes dura anos, o resultado de uma vida de dedicação, uma vida de busca, uma vida de humildade, uma vida de crescimento, agora está trazendo resultados. É interessante que quando a pessoa está nessa fase, os outros que ainda estão na primeira, na segunda fase, olham e parece que tudo está dando certo por acaso. Olha, tá vendo? Ele teve sorte. Não é para olhar lá não, irmão, só estou fazendo. Olha, os irmãos tudo olhou para lá. A pessoa, olha lá ele. Nossa, Deus abençoe, olha que sorte que ele teve. Deve estar traficando, não sei não. Deve estar fazendo alguma maracutaia, porque está crescendo, mas ninguém viu a solidão, ninguém viu os dias, né, de sofrimento, os dias de aprendizado, as madrugadas, fazendo conta, orando, estudando. Ninguém viu. E isso está ao dispor de todos nós. Enquanto nós estávamos lá, o camarada estava lá, às 5 horas da manhã, acordando no rosto, indo trabalhar, voltando, meia-noite, dormir um pouquinho, já levanta, e sábado, sexta, domingo, lutando, e aí quando começa a melhorar, olha lá, é um processo, é uma vida de crescimento. Eu queria que todos os nossos jovens estivessem hoje aqui. Os jovens hoje, com 16, 17 anos, eles querem ser gerente já. Não, servicinho aí para mim. Para mim não dá não, já quero. Não chega lá sem antes saber os processos da vida. Não chega lá. Não chega. E se chegar sem preparo, cai rápido. Está aí para mostrar pessoas que ganham milhões nos sorteios, aí, nas mega cenas da vida, ganham milhões. Coisas que a gente imagina que numa vida inteira não dá para torrar, perdem tudo. Em poucos anos, porque não estavam preparados para lidar com aquilo. Essa terceira fase, as coisas começam a aparecer. Líderes que apresentam grande habilidade, quando surgem oportunidades, somente brilham porque pagaram o preço da preparação. Passaram por processos, erraram, sofreram, choraram, foram humilhados, mas não se entregaram. Depois do dia da humilhação, no outro dia se levantou dizendo, nessa área que eu fui humilhado, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, eu preciso me treinar, eu preciso que Deus toque nessa área da minha vida para que eu cresça. Não é que eu sou imprestável, eu preciso crescer nessa área. Aí, quando você cresce, aí Deus começa a te usar. Deus começa a colocar coisas maiores nas suas mãos, dentro da igreja, lá fora. Deus começa a honrar você, porque você se submeteu a um processo. Quando finalmente Faraó chamou José, o homem jovem agiu com excelência e grande sabedoria. Aquele menino que faltou sabedoria dele lá no começo, agora já tem uma outra posição. Ele já tinha passado por dificuldade, tinha aprendido, tinha crescido, e agora ele se apresenta diante de Faraó. E ele não foi bem sucedido, porque de repente se tornou bom aos 30 anos de idade. E é isso que nós precisamos amadurecer, e eu falei no início do culto. Irmãos, não é uma noitada no reteté que vai fazer você crescer. Isso é muito bom, se alegrar no Espírito Santo, falar em línguas, colocar louvores, a gente pular, isso é muito bom. Não estou falando nada contra isso, mas esses movimentos não vai fazer você crescer. Não te levará a patamares maiores. 16 anos lá, quando ele contou o sonho dele, aos 30 anos de idade que ele é chamado por Faraó. Não foi uma oração forte,
Não foi 7 semanas de oração na sexta-feira. Não foi. Foram anos. 14 anos de sofrimento, de angústia, ser vendido pelos irmãos. Tem gente que fala, pastor, eu tenho uns irmãos lá que, nossa, não é muito bom não. Irmão, imagine se ser vendido pelos seus irmãos. Os irmãos José pegou ele, viu o pessoal passando que vendia escravos na época, falou, vendeu José por umas moedinhas, a troco de 30 moedinhas. Vendeu José para o pessoal que vendia escravos lá no Egito, né? Mas antes de vender José, sabe o que eles fizeram? Fizeram um poço, jogaram José lá dentro para morrer, lá dentro, um poço bem fundo que ele não conseguia sair. Pegaram a roupa de José, arrancaram a roupa de José, deixou ele peladinho lá dentro. Olha que humilhação. Tirou toda a roupa dele, mataram um bicho, pegaram o sangue do bicho, misturaram na roupa dele, rasgaram a roupa dele e levaram para o pai. Ô, pai, a gente se descuidou um pouco, José é menino ainda, ele se afastou um pouco, foi lá, um grande urso, um leão, um grande animal, foi lá e comeu ele, ó, só sobrou a roupa. E o pai dele chorou, Jacó, achou que o filho estava morto, e deixou por morto, por todos esses anos. Na verdade, enquanto todos ali estavam vendo aqueles homens levando José como escravo, Deus estava vendo. Fala assim, eu estou mandando José para reinar no Egito. Ele não sabe ainda, mas eu estou preparando ele. Vou dar uma carona para ele. Deus apenas estava colocando-o no processo para saber que é Deus que faz, não é o homem, não somos nós. É aprendermos a caminhar com Deus. A sabedoria e o discernimento adquiridos a muito custo promoveram a posição de segundo homem mais importante no comando do povo mais importante da sua época. Que coisa extraordinária. Deus quer nos levar, irmãos. Existem promessas de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus queria nos dar coisas maravilhosas, coisas grandes que ainda nem pensamos. A Bíblia diz que se nós formos fiéis no pouco, sobre muitas coisas Deus nos colocará. Mas devemos estar dispostos a nos colocarmos diante desse processo. E sem amargura, aprendermos as coisas que Deus tem a nos ensinar. E por fim, a quarta fase, simplesmente, sabendo das coisas, eu prossigo por causa de Cristo, por causa das coisas que eu sei. É o período da maturidade. O período em que nós já estamos maduros em Deus. Quantas vezes, hoje, pensando, quantas vezes, não é crítica, como eu falei aqui, como seminarista, como missionário, quantas vezes eu olhava para alguns pastores que já estavam na maturidade e os criticava. Assim, nossa, se eu fosse esse pastor, eu fazia diferente. E na verdade ele estava fazendo as coisas, Rogério, exatamente porque ele tinha maturidade, ele sabia as consequências das coisas, dos movimentos, ele sabia. E por conta de saber, de ter maturidade, de ter uma vida com Deus, lideravam a igreja abençoadamente. Um pai de família, uma mãe, cresce dentro desse processo. E nós todos precisamos crescer. Durante os 7 anos de fartura, José executou seu plano de liderança com grande habilidade. Encheu as cidades do Egito com grãos e preparou o país para a grande seca. Mas somente pode-se ver o quanto sua liderança havia crescido ao observar o que fez durante os anos seguintes de escassez. Enquanto se empenhava em alimentar o povo do Egito, a força da sua liderança lhe permitiu alimentar também outros povos. No processo, ele conquistou muito dinheiro, posses, animais domésticos, terras, e os colocou sob o domínio do seu mestre, que era Faraó. Em José também se cumpriu a profecia dos seus sonhos de adolescência. Aqueles sonhos lá de adolescência, Deus mesmo os prometeu, mas Deus não pegou ele lá e levou ele lá. Deus fez com que ele passasse pelo processo. E quando passamos por situações difíceis na vida, nós precisamos entender isso, que você
está sendo trabalhado por Deus para grandes coisas que estão preparados. E nós precisamos passar por esse processo com humildade, para que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Irmãos, todos nós, acredite, todos nós que estamos aqui, temos um grande propósito de Deus para as nossas vidas. Uns alcançam, outros não. Os que não alcançam, não é porque Deus não tinha um grande propósito, é porque não se empenharam em crescer dentro desse propósito. Cresça. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas a realizar na sua vida, por meio da sua vida, na nossa igreja, na nossa família. O Senhor está nos fazendo crescer. Nós ainda não estamos prontos, nós ainda como pessoas estamos em construção, mas que essa construção esteja em atividade e que nós venhamos a cada dia crescermos, para sermos empreendedores melhores, para sermos empresários melhores, para sermos criadores. Eu oro a Deus, para que Deus nos dê essa graça, de sabermos que a vida espiritual, atuante e poderosa, não se dá apenas naqueles que estão no reteté, mas sobre aqueles que se posicionam em Deus, e que crescem em Deus, para fazerem coisas grandes, coisas poderosas nesse mundo, para glorificar o nome do Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer na sua profissão, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua casa. Acredite nisso, se prepare para isso, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor vai abençoar a nossa casa. Incentive os seus jovens a estudar, incentive a se prepararem, porque Deus não vai pegar uma pessoa despreparada para colocar em grandes postos. Não, Deus vai dar até o dom de língua para ela, mas não vai colocar ela em grandes postos. Imagine, irmãos, se tem, eu vou fazer uma pergunta para você e já vou orar. Tem um avião, você está lá dentro, a não sei quantos mil pés de altura. Dá um infarto no piloto, irmã Dora. O piloto, dá um infarto. Aí, Rogério, tem 2 pessoas lá, só 2 pessoas, e você. E essas 2 pessoas, um é um crente, assim, cheio do Espírito Santo de Deus, canela de fogo, fala em língua, e é uma profetiza, uma benção. E tem o outro, que nem é crente, mas só que ele tem um curso de pilotagem. E aí dizem para você, Rogério, você vai escolher qual dos 2 vai pegar o avião para aterrissar. Qual que você escolheria? O que sabe falar em língua estranha, mas não sabe nada de avião? Ou aquele que nem é muito crente, né? Mas sabe fazer as coisas minimamente? Eu, não sei vocês, eu escolheria o que tem um curso de aterrissagem, né? Porque o outro ia fazer o quê? Ia chegar lá, sentar lá, oh, aleluia, bum, ia bater. Ia tudo para o céu, mas ia bater. O outro não, o outro ia aterrissar, talvez com alguma dificuldade, mas ia conseguir. E é assim que acontece. Às vezes nós ficamos dentro das igrejas, nossa, por que Deus dá aquele cargo para o ímpio? Por que Deus dá aquele posto para o ímpio e não dá para mim? Nossa, aquela vaga lá foi para o ímpio e não deu para mim. Você não se preparou, irmão. Se prepare, fale para os seus jovens se preparar, fazer cursos, orar, se posicionar no mundo. Deus está querendo mover, mas nós precisamos crescer, nós precisamos ter as habilidades, nós precisamos desenvolvermos como homens e mulheres, para que Deus possa nos usar para fazer grandes coisas na nossa vida. Vamos nos colocar em pé, eu quero orar por você.